Olá, boa noite, meus irmãos, meus amigos. Que a graça e a paz do nosso Senhor Jesus Cristo esteja sobre a vida de cada um de vocês. Meu nome é Marli Moura, eu sou missionária da Igreja Batista Novo Horizonte, Natal, RN, e estou aqui com você mais uma vez para meditar acerca da Palavra de Deus. Me responde uma coisa: você já chegou atrasado aí para algum evento? Para fazer algo? Já aconteceu com você? Você já sentiu aí que em alguma situação você perdeu o tempo certo de dizer ou de fazer algo? Eu estava pensando que hoje, né, existem aplicativos que informam aí o horário que os ônibus, né, vão passar. E isso facilita aí a vida de muitas pessoas. Mas alguns ainda mesmo com o aplicativo conseguem perder o horário para pegar o ônibus. Eu tenho pensado nisso, no tempo certo. Tenho pensado também que, como homens, nem sempre vamos conseguir chegar ou fazer as coisas no tempo certo. Eu revi um filme há poucos dias em que uma das personagens, né, secundárias da trama, ela vivia aí um dilema. E qual era o dilema? A filha dela estava doente, enferma, né, fazendo um acompanhamento no hospital. E ela trabalhando, recebe uma ligação que deveria ir ao hospital. A filha dela estava mal. E ela correu. Né? Uma das memórias, né, que passa no filme aí é exatamente isso, né? Quando fala do dilema dela. Ela correu muito. Mas ela não conseguiu chegar a tempo de segurar a mão da filha. E ela ficou, né, com isso, martirizando a sua vida. Se eu corresse um pouco mais. Mas me deixe dar aqui uma boa notícia para você. Apesar de nós, né, homens, né, nem sempre conseguimos acertar o tempo certo, de chegar ou de fazer ou de não fazer. Deus tem o tempo certo para todas as coisas. Ele tem o tempo certo. Ele faz as coisas no tempo correto, que muitas vezes aos nossos olhos não é o tempo certo. Mas Ele tem nas mãos o controle de todas as coisas. A nós cabe tão somente esperar nele e viver da forma como ele deseja. Deixe-me meditar com você, conversar com você aí nessa noite. A gente está meditando nas quartas-feiras, né, no livro de Gálatas. Eu vou ler no capítulo 4 alguns versos, Gálatas capítulo 4. Então, acompanha comigo a leitura que nos diz assim, Gálatas 4. Digo, pois, que durante o tempo em que o herdeiro é menor, em nada difere do escravo, posto que ele é senhor de tudo, mas está sob tutores e curadores até o tempo pré-determinado pelo Pai. Assim também nós, quando éramos menores, estávamos servilmente sujeitos aos rudimentos do mundo. Vindo, porém, a plenitude do tempo, Deus enviou seu Filho, nascido de mulher, nascido sob a lei, para resgatar os que estavam sob a lei, a fim de que recebêssemos a adoção de filhos. E porque vós sois filhos, enviou Deus ao nosso coração o Espírito do seu Filho, que clama, Abba, Pai. De sorte que já não és escravo, porém filho, e sendo filho, também herdeiro por Deus. Outrora, porém, não conhecendo a Deus,
Servis a deuses que por natureza não são, mas agora que conheceis a Deus, ou antes, sendo conhecido por Deus, como estáis voltando outra vez aos rudimentos fracos e pobres, aos quais de novo quereis ainda escravizar-vos. Guardais dias e meses e tempos e anos. Receio de vós tenha eu trabalhado em vão para convosco. Sede qual eu sou, pois também eu sou como vós, irmãos, assim vos suplico, em nada me ofendestes. Eu li até o verso 12. Eu li até o verso 12. Vindo, porém, a plenitude do tempo, Deus enviou seu Filho, nascido de mulher, nascido sob a lei, para resgatar os que estavam sob a lei, a fim de que recebêssemos a adoção de filhos. Como eu já disse, né, anteriormente, Paulo aqui ele está, a carta que ele escreve, né, aqueles irmãos lá da Galácia, ele está defendendo aí o seu apostolado e o Evangelho, né, o Evangelho de Cristo, aquele que ele havia ensinado aqueles irmãos, né, lá da Galácia. No capítulo 3, ele vai falar aí acerca da justificação pela fé. E aqui no capítulo 4, né, você vai perceber aí que Paulo começa aí a desenvolver a ideia, né, do que é ser um filho de Deus, né, um filho aí por adoção. E quando ele começa a falar sobre isso, ele vai trazer algo acerca que ele conhece, né, acerca da lei romana. Acerca da lei, para explicar a eles, para tentar fazer com que eles entendessem da onde Deus o tirou e onde Deus os colocou. Ele vai fazer aí um paralelo sobre o que é ser herdeiro, mas ainda criança, ainda menor. Você começa a perceber aí no verso 1 que ele está falando aí que esse herdeiro menor, apesar de ser dono de tudo, ele não passava, né? Ele era equivalente a um escravo, já que ele não dispunha, ele não podia gerenciar a sua herança. O que Paulo está dizendo, né, ensinando aqueles irmãos? Quando o pai falece e seu filho ainda, né, não atingiu a maioridade, ele vai determinar lá quem vai ser o tutor. Até os 14 anos, né, a criança ficava aí sob um tutor. Depois, né, os pretores da cidade, né, eles ali elegiam quem seria o curador dele, né, até os 25 anos. Né? Então, até que ele atingisse a maioridade, ele não era senhor daquilo que ele possuía, daquilo que ele herdava. Ele estava debaixo aí de tutores e de curadores. Né? No capítulo anterior ele falou acerca, né, da lei como aio. Aqui ele coloca aí essa ideia, né, de tutor e de curador. Aí ele vai dizer, olha, não acontece isso aqui na nossa sociedade. Isso não acontece aqui, né, quando o pai falece e o seu filho ainda não é maior.
Deixe-me dizer para vocês aqui qual foi a finalidade aí da lei que Deus deu. Nós estávamos sob a tutela, sob a curatela dessa lei, enquanto éramos menores. Nós estávamos aqui, quando meninos, nós estávamos aqui reduzidos à servidão. Nós estávamos aqui sujeitos aos rudimentos do mundo, quer sejam, né, esses rudimentos aí, as forças espirituais, quer sejam aqui esses rudimentos, né, como é o que mais parece, né, os princípios ou essas ordenanças elementares. Essas coisas, esses rudimentos, são fracos e pobres. Mas me deixa aqui dar a vocês a notícia maravilhosa. A notícia, né, que eu já falei, mas parece que vocês não entenderam, não ouviram, então eu vou repetir para vocês. Vindo, porém, a plenitude do tempo, Deus enviou seu Filho, nascido de mulher, nascido sobre a lei. A plenitude dos tempos, né, do tempo, é o tempo perfeito. Foi o tempo que Deus preparou. O mundo foi preparado por Deus para a chegada do seu Filho. Ele não veio num acidente, não é? Numa rota errada. Ele veio no tempo certo. E se nós pensarmos aqui, nós vamos olhar aí os povos que Deus mobiliza para que esse tempo certo, né? Deus que é o Senhor da história, foi conduzindo todas as coisas. Nós temos aí os judeus com as escrituras. Nós temos os gregos, né, que forneceram aí a língua universal, o grego, que era a língua comercial, a língua falada. Nós temos os romanos, que conseguiram aí a construção de várias estradas, né? Toda estrada leva a Roma. Então, muitas estradas, né, ligando todo o império. A lei, né, as leis que eles tinham. A Pax Romana, porque Roma, quando assume aí esse poder, né, quando ela se torna aí a potência de então, ela pacificou tanto as estradas quanto os mares. Então, a ida e vinda, né, por essas estradas, né, por essas rotas, fluía, né, sem aqueles perigos, né, dos piratas, né, dos assaltos. A Pax Romana também fez com que todo o império permanecesse em paz, então você não tinha aquelas brigas, né? Foi o tempo certo. Eu perguntei a você no início se você não fica aí pensando, né, no tempo que você não chegou, não fez, no tempo que você deixou passar, no tempo que você perdeu. Deus tem um tempo certo para todas as coisas. Deus fez uma promessa. Olha, desde quando Adão pecou, Deus disse, olha, eu farei isso. Um descendente aí da mulher vai pisar a cabeça da serpente. Quanto tempo se passou pra gente? Mas a promessa que Deus fez lá, Ele sabia exatamente o tempo certo. E Jesus veio no tempo certo. O Evangelho correu o mundo conhecido de então.
historicamente num tempo muito curto. Porque todas as coisas foram preparadas por Deus. Ele não perdeu a mão. Cristo veio no tempo certo. Ele veio no tempo certo, ele nasceu no tempo certo, ele morreu no tempo certo. Nascido aí de uma mulher, ele fala dessa humanidade de Cristo. Ele veio não como um aspecto de homem, ele veio como homem, na forma de homem. Ele nasceu de mulher. Ele nasceu sob a lei, né? Ele estava aí debaixo dessa lei judaica. Mas o verso 5 vai dizer que ele veio para resgatar, em outras versões, remir. É Paulo que faz uso, né, dessa expressão. E aí a gente, tem o sentido aqui de comprar, né? Quando os escravos eram comprados no mercado, é a ideia que a gente tem aqui. Vai descrever aí o pagamento que Cristo fez. Um pagamento alto e definitivo que ele fez pelos pecados da humanidade. Adão pecou e por ele a morte entrou. Jesus veio como homem para dar a sua vida e resgatar a humanidade consigo. Então, isso que ele faz, a morte de Cristo lá na cruz, vai libertar o homem da maldição da lei, da escravidão do pecado. Com esse pagamento, com essa liberdade concedida, o homem pode então se tornar filho de Deus. Olha a bênção! Vocês não estão mais escravos do pecado, vocês não estão mais sob a tutela da lei. Vocês se tornaram, vocês receberam a bênção de serem adotados como filhos de Deus. Deus não fez só isso, não só enviou o seu filho. Além dessa bênção tremenda, ele ainda deu o Espírito de Cristo para aquele que crê. E é por causa desse Espírito que o crente pode desfrutar da comunhão com o Pai. Ah, papai. O que vocês precisam entender? Vocês não são mais escravos. Vocês são filhos. E como filhos, vocês são herdeiros. Herdeiros. Herdeiros de Deus. Vocês antigamente não conheciam a Deus. Vocês serviam aí aos deuses. Mas agora, vocês são filhos. Mas agora, vocês agora conhecem a Deus. E ele vai dizer mais. Sendo conhecidos por Deus. Esse conhecido aqui não é aquele sentido de que, eu conheço você, eu já te vi em algum lugar. Não é esse aqui o sentido. O conhecer aqui implica em relacionamento. O conhecer aqui implica nisso, em conhecer, em relacionar-se de forma muito pessoal, muito próxima.
lia um comentário em que o autor ele dizia, olha, Pedro disse acerca de Jesus, eu não o conheço. Ele não estava dizendo assim, eu não me lembro quem é ele, não. Ele estava dizendo que não tinha parte com o Senhor, que não tinha comunhão, que não convivia. Mas agora conheceis a Deus. Agora vocês têm parte com Ele, agora vocês têm um relacionamento com Ele. Mais do que isso, não são vocês. Deus, sendo conhecidos por Deus. Mantendo aí essa comunhão, esse relacionamento. Como é que agora vocês vão voltar às coisas daquele menino menor que nada diferia de um escravo? Vocês conheceram a Deus por meio da fé em Cristo. Ele adotou vocês como filho, vocês passaram a fazer parte aí da família. Família que come a mesa, que partilha aí o pão, a vida. Como é que vocês estão agora querendo voltar para serem escravos? Vocês estão aí guardando dias, né? Os sábados, as festas. Vocês estão guardando aí tudo aquilo que a lei fala. Como é que vocês podem fazer isso? Como é que vocês podem voltar, olhar para trás? Paulo ele vai dizer aqui, olha, receio de vós, tenha eu trabalhado em vão para convosco. Ele vai trazer aqui 2 conceitos de trabalho. Ele vai falar aí em ter trabalhado em vão, quando anunciou o Evangelho, mas ele também vai falar acerca das dores de parto, dizendo aí como foi difícil para ele gerar aqueles filhos, como foi difícil aí promover o crescimento daqueles irmãos lá da Galácia. Ah, meus irmãos, seja qual eu sou, eu quero fazer aqui, eu quero rogar a vocês algo, eu quero pedir a vocês algo. Sigam o meu exemplo, sigam aí o meu exemplo. A Júlia de Parto ele vai falar no verso 19, né, que nós não fizemos a leitura e não vamos falar aqui hoje. Mas o verso 12, ele vai dizer, olha, deixa-me fazer um pedido aqui. Eu quero que vocês sigam o meu exemplo. Vocês sabem quem eu sou e o que eu fazia anteriormente. Vocês sabem como aí eu guardava todas essas coisas. Eu quero que vocês olhem para mim e sigam o meu exemplo, porque eu abandonei todas essas coisas para servir a Cristo. E vocês devem fazer a mesma coisa.
não colocar aí nenhum tipo de empecilho para poder servir ao Senhor e proclamar o Evangelho de Cristo. A gente só leu até o verso 12 nessa noite. Deixa eu dizer uma coisa para você ainda nessa noite. O problema dos Gálatas, não é? Nós já conhecemos. Eles estavam querendo, além do sacrifício de Cristo, colocar outras coisas. Eles estavam dando ouvidos a pessoas e deixando de dar ouvidos à voz de Deus. Você sabe o que Deus fez por você, não sabe? Você sabe que Ele tirou você da condição de escravo. E não só o libertou, mas o elevou à condição de filho, filho de Deus. Você sabe que Deus preparou todas as coisas para que você pudesse desfrutar disso. Então viva de acordo com aquilo que você recebeu de Deus. Olha o que Ele preparou. Olha o que Ele fez em Cristo por você. Então o sirva com alegria. O sirva de forma séria. Viva abraçando o Evangelho que o Senhor pregou, que o Senhor ensinou. E que aqueles que aprenderam com Ele nos ensinaram também. E a segunda coisa que eu quero dizer para vocês nessa noite é que Deus, Ele tem um tempo certo para todas as coisas. Deus tem um tempo certo para todas as coisas. Aquilo que Deus prometeu lá no Antigo Testamento, aquilo que Deus conversou com Adão quando ele pecou, a promessa de enviar o seu filho, o Messias, né, que ele falou a tantos homens no passado. Ele prometeu, mas essa promessa, ela chegou tão somente pra gente, né, olhando para a história, muito tempo depois. Mas ela chegou no tempo certo. A Bíblia diz que Jesus veio na plenitude dos tempos. Isso me faz ver que o tempo de Deus não é o nosso tempo, mas só Ele tem o tempo perfeito. Jesus veio quando todas as coisas já estavam preparadas. Espere o tempo de Deus. Há um tempo certo para que todas as coisas ocorram. Deus não perdeu o controle de nada. Então confia. Espere o tempo de Deus. E enquanto você espera aquilo que Deus vai realizar, espere vivendo o Evangelho. Vivendo como filho de Deus. Você não é escravo, você é filho. Viva como um filho. Viva glorificando o seu Pai, exaltando o nome dele e fazendo o nome dele conhecido entre todos. Um grande abraço. Deus abençoe a sua vida e até a próxima.